A Lei de Improbidade Administrativa está completando 20 anos, no mesmo ano em que o país aplica pela primeira vez a Lei da Ficha Limpa. O que as duas normas representam para a prática política e administração pública no Brasil? Estes são os temas de hoje do Brasil Justiça, programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. O nosso convidado é o juiz da Vara da Fazenda Pública de Valparaíso de Goiás, Rodrigo Prudente. Ele também é diretor tesoureiro adjunto da AMB. Também participa do programa o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, essa lei está prestes a completar 20 anos de vigência, mas ainda gera várias discussões na Justiça. Quais foram as contribuições? Renata, a maior contribuição, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, somente em 2010 haviam 2.000 agentes públicos envolvidos com atos de improbidade administrativa e resultou para o erário a recuperação de 144 milhões de reais. Além desse aspecto financeiro, gerou a responsabilidade de cada cidadão, que procura as associações, procura o promotor de justiça e procura o juiz da Vara das Fazendas Públicas para perseguir e para bem aplicar as verbas públicas no âmbito do município, dos estados e da União. Doutor Rodrigo, e a lei de improbidade administrativa ou de probidade administrativa? E também, qual a razão das polêmicas em torno desse tema? Perfeitamente, Michel. A lei é de improbidade administrativa. O que é um ato de improbidade? Probidade é a honestidade. Então, o ato de improbidade é o ato de deslealdade, de desonestidade, é um ato ilegal, abusivo. Então, a lei vem justamente para coibir a prática do ato de improbidade administrativa. De quem é a competência para julgar as ações de improbidade administrativa? Não fica a impressão de foro privilegiado? Veja bem, Renata, não há prerrogativa de função no que se refere à improbidade administrativa. O foro de prerrogativa de função é aquele inerente às autoridades que cometem crime. Por exemplo, o presidente da República é julgado por crime no Supremo Tribunal Federal, o governador no Superior Tribunal de Justiça e o prefeito nos tribunais de justiça ou no Tribunal Regional Federal. O ato de improbidade administrativa ele é julgado na primeira instância. Então não há prerrogativa de função no que se refere à improbidade administrativa. Doutor Rodrigo, e o que acontece com quem pratica o ato de improbidade administrativa? Nesse caso, o que prevê a legislação brasileira? Veja bem, o mesmo ato ele pode ter consequências de ordem criminal, de ordem civil e de ordem política. O ato de improbidade administrativa ele é punido e as sanções são de natureza civis e políticas. Então, esse agente público que comete o ato de improbidade, ele está sujeito ao pagamento de uma multa, ao ressarcimento ao erário, à perda do que ele se locupletou ilicitamente, a cassação dos seus direitos políticos num prazo de 3 a 10 anos e a perda da própria função pública. Enquanto esse mesmo ato, se for caracterizado como crime, ele vai sofrer uma pena restritiva de direito ou privativa de liberdade. Um exemplo muito típico é nos municípios. Muitas vezes, eu não estou colocando na vala comum, um exemplo muito comum que acontece nos municípios, um determinado prefeito utiliza a máquina do município, um trator, em benefício próprio, para pavimentar uma estrada que dá acesso a uma propriedade particular dele próprio, ou de um cunhado, ou de um parente, ou de um aliado político. E esse mesmo ato, ele pode ser caracterizado como crime. Então, o prefeito vai responder no Tribunal de Justiça, que ele tem foro de prerrogativa pela função que ele exerce, e vai responder no juiz da Vara das Fazendas Públicas por ato de improbidade administrativa. Então, esse mesmo ato teve consequências criminais, civis e políticas. Quais os ganhos que a sociedade tem com a repressão aos atos de improbidade administrativa? Dá para ter um indicador do tamanho do prejuízo que se evitou ou não? Bom, além do aspecto pedagógico, que o cidadão ele passa a procurar, e o cidadão tem um instrumento muito importante, que é a ação popular, onde o eleitor ele pode ajuizar essa ação e perseguir
a reprimenda em relação a esse ato de improbidade, houve também um avanço no sentido da recuperação desse dinheiro mal versado pelo agente público. Então, nesse aspecto, a lei veio para educar e veio para reprimir também. Perfeito. E agora uma comissão de juristas pretende inserir no Código Penal mudanças para punir o enriquecimento ilícito de funcionários públicos. Caso aprovado, vai trazer avanços reais para a sociedade? Sim, Michel. Para reprimir esses atos de improbidade, a legislação conta com um sistema que é dotado da Lei de Improbidade Administrativa, é dotado da Lei de Lavagem de Dinheiro, e agora vem com esse projeto para punir o enriquecimento do agente público que não consegue demonstrar evolução patrimonial. Então, muitas vezes, ele pode escapar da Lei de Improbidade Administrativa, pode ser que não caracterize a lavagem de dinheiro, mas ele vai ter que demonstrar como que ele adquiriu aquele patrimônio que está declarado. Nós sabemos que há um descompasso entre o que é gasto na campanha política, então gastam-se milhões de reais para se reeleger, e isso é incompatível com o ganho do agente público. O ganho do agente público, ele tem o teto. O teto é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então há essa incompatibilidade. O legislador, inteligentemente, criou mais esse instrumento de repressão ao desvio de verbas públicas. Doutor Rodrigo, qual é a responsabilidade do cidadão com a vida pública do nosso país? Onde começa? Com o voto, por exemplo? Renata, a Constituição de 1988, ela trouxe avanço também nesse sentido. Cada cidadão, ele pode procurar as suas associações de bairro, ele pode procurar o seu promotor de justiça, pode procurar o juiz da vara da Fazenda Pública para questionar, para trazer elementos para que dentro do processo legal, esse agente público que tem a obrigação da transparência, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência, ele deve prestar contas à sociedade. Então, a Constituição cidadã, ela trouxe esse aspecto, ela trouxe bônus, mas também trouxe ônus. Faço um apelo ao telespectador, você, cidadão, procure o promotor de justiça, procure o juiz da vara da Fazenda Pública, denuncie. Isso garante a cidadania, isso garante que o dinheiro arrecadado com os tributos vão ser revertidos em educação e saúde. O Poder Judiciário está pronto para reprimir qualquer ato de improbidade administrativa. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da vara da Fazenda Pública de Valparaíso de Goiás, que também é diretor tesoureiro adjunto do MB, Rodrigo Prudente, vai falar da lei da ficha limpa, que entrou em vigor em junho de 2010. A gente volta em instantes. Não saia daí. A Escola Nacional da Magistratura e a MB promovem o curso Ativismo Judicial nos dias 9 e 10 de agosto no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 40 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à MB. No curso, que tem o objetivo de introduzir noções essenciais para o entendimento de ativismo judicial. Inscrições até o dia 4 de julho no site enm.org.br. Estamos de volta com Brasil Justiça. Hoje conversamos com o juiz da vara da Fazenda Pública de Valparaíso de Goiás, Rodrigo Prudente. No bloco anterior, falamos dos 20 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Agora o assunto deste bloco é a Lei da Ficha Limpa, que entrou em vigor neste ano e pela primeira vez numa eleição. Doutor Rodrigo, o Supremo Tribunal Federal declarou em fevereiro deste ano a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, que inclusive vai valer para as eleições deste ano. Quais são os ganhos da Lei da Ficha Limpa? Explique aí pra gente. Renata, essa lei, a Lei da Ficha Limpa e a Lei Maria da Penha, são dois fenômenos que nós assistimos hoje, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto social. São leis que modificam o comportamento da sociedade.
A lei da ficha limpa, ela surgiu de uma iniciativa popular que contou com 1.300.000 assinaturas de cidadãos não conformados com a atual política brasileira. Essa lei, ela foi aprovada por ser uma lei complementar, ela foi aprovada com quórum qualificado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, contou com a sanção do presidente da República e contou com a recepção pelo Supremo Tribunal Federal. Então é uma lei que quase alcança a unanimidade. Ela só desagrada ao político ficha suja. Então, essa lei veio para ficar, é uma lei que pegou. Doutor Rodrigo, agora eu queria que o senhor explicasse quem é essa figura, o político ficha suja. Michel, o político ficha suja é aquele que perdeu o mandato, teve o mandato cassado ou renunciou para que não fosse cassado, ou que foi condenado por uma decisão judicial de um órgão colegiado, ou seja, que um tribunal de justiça tenha condenado. Então, esse político, ele se torna inelegível. Ele tem a capacidade de eleger, ele pode votar, mas ele não pode ser eleito. Então, esse foi o grande aspecto dessa lei que contou com a participação popular da sociedade brasileira. O que a MB tem feito pela lei da ficha limpa? O presidente da MB, desembargador Nelson Calandra, participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e lá ele defendeu a manutenção do atual texto da lei da ficha limpa. O principal argumento de reforma desse projeto de modificação da lei da ficha limpa é o princípio da inocência, da presunção de inocência. Quero esclarecer que inocência não é princípio, é regra, a regra da não culpabilidade prévia. Essa regra tem aplicabilidade no âmbito do processo penal. No âmbito das garantias políticas, no âmbito do processo eleitoral, essa regra tem uma outra conotação. Então, o atual texto, segundo a MB, ele não fere a regra da presunção de culpabilidade prévia, porque ele exige da condenação que seja proferida por um órgão colegiado. Doutor Rodrigo, o senhor falou em regras, e agora no Senado eles querem mudar a lei para poder garantir a elegibilidade daqueles que tiveram contas desaprovadas. Mas isso não contraria o princípio da própria lei da ficha limpa? Michel, isso contraria a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, através de resoluções, através dos próprios julgados, exige que o candidato tenha suas contas aprovadas para que ele torne elegível nas próximas eleições. É uma atitude lícita, com muita inteligência, porque o Tribunal Eleitoral sabe que há um descompasso entre o que foi gasto nas campanhas públicas, nas campanhas eleitorais, e entre o que é declarado para a Justiça Eleitoral. A lei da ficha limpa ela foi ampliada não só para políticos, mas para também quem assume um cargo público. Como é que o senhor avalia essa decisão? Renata, foi uma grande mudança de mentalidade. Então, assim como o Supremo Tribunal Federal, através da apreciação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, ampliou a vedação do nepotismo. O que é o nepotismo? Contratação de parentes até terceiro grau, no âmbito da administração municipal, administração estadual e federal. Essa mentalidade de se ampliar a aplicação da lei da ficha limpa para o âmbito dos cargos comissionados, e não só daqueles que exercem mandato, não só dos que são eleitos, mas os agentes públicos que são contratados, sob qualquer tipo de vínculo, vem ao encontro do anseio popular daqueles que votaram pela aplicação da lei da ficha limpa. Doutor Rodrigo, agora eu gostaria que o senhor explicasse o porquê de tanta polêmica em torno dessa lei, já que ela vai trazer tantos benefícios para a sociedade. Michel, essa lei, ela tira da vala comum o político probo, o político que tem realmente compromisso com o cidadão eleitor. No caso do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, muitos deputados votaram favorável ao impeachment
porque os seus eleitores associados manifestaram o desejo por aquele voto. A lei da ficha limpa, ela tenta expurgar do cenário político brasileiro aquele político que não tem compromisso com os ideais que foram implantados na Constituição de 1988. E ela cria um atrito, eu vejo, entre o poder legislativo e o poder judiciário, porque cria esse aspecto de vedar o acesso à candidatura daquele ex-agente público que foi condenado numa ação do Poder Judiciário. E não se trata de um discurso fácil. Lembrando que a Grécia Antiga, candidato é aquele que era cândido, aquele que era branco, sem nódoas. Essa deve ser a imagem, esse deve ser o perfil de quem almeja ocupar um cargo público. Obrigada. Mudando de assunto, a Comissão de Estudos do Novo Código Comercial, criada pela MB e presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, se reuniu pela primeira vez na sede da MB. No encontro, que contou com a participação do presidente Nelson Calandra, o grupo, formado por magistrados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, definiu as prioridades a serem analisadas e distribuiu os itens em 6 equipes de trabalho. Para ampliar a participação da magistratura na elaboração do novo código, a MB abriu um canal de comunicação para os magistrados enviarem sugestões no e-mail códigocomercial@amb.com.br. É preciso informar o nome, vara e comarca que trabalha. O prazo é até o dia 10 de agosto. Participe! No próximo bloco, o juiz da Vara da Fazenda Pública de Valparaíso de Goiás, Rodrigo Prudente, vai falar sobre a Vara da Fazenda Pública. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não perca, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, AMB, e a Academia Judicial Alemã realizam entre os dias 3 e 8 de setembro o programa de intercâmbio com a Academia Judicial Alemã. 7 vagas estão disponíveis aos magistrados que vão conhecer o sistema judicial alemão na Alemanha. Garanta sua inscrição até o dia 2 de julho no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado de hoje é o juiz da Vara da Fazenda Pública de Valparaíso de Goiás, Rodrigo Prudente. Nos 2 blocos anteriores, falamos das leis da ficha limpa e da improbidade administrativa. Agora o assunto em destaque são as atribuições da Vara de Fazenda Pública. Doutor Rodrigo, vamos começar falando o que é Fazenda Pública. Fazenda Pública é uma expressão que significa as finanças do Estado. Então, é um conjunto de bens e haveres, a Fazenda Pública. É uma expressão muito interligada com erário. Erário seria o aspecto financeiro dessas contas favoráveis aos Estados. Doutor Rodrigo, e o que faz um juiz da Vara da Fazenda Pública? Vara, Michel, é a divisão, é a unidade de competência que tem um juiz. Então, muitas vezes, no início de carreira, um juiz de direito vai para uma cidade onde ele é único e ele atua como se fosse um verdadeiro clínico geral. Então, ele decide causas criminais, causas cíveis, causas que envolvem as pessoas jurídicas de direito público, né, os entes públicos, como a União, os estados, os municípios. Então, a Vara da Fazenda Pública é o ramo, é a especialidade daquele juiz e daquele juízo que julga as pessoas jurídicas de direito público quando elas estão em juízo. Ou seja, quando o município vai cobrar uma dívida de IPTU, quando o Estado vai cobrar uma dívida oriunda de ICMS, ou quando uma autarquia, como o INSS ou como o Banco Central, também está em juízo, por ser um ente público, tem essa especialidade. Agora, dessas causas que a Vara da Fazenda Pública julga, quais são as mais procuradas pelo cidadão?
Renata, por incrível que pareça, o poder público, o próprio poder público é o maior cliente da justiça. No caso do INSS, Renata, as ações que envolvem benefícios como auxílio acidente, auxílio doença, as aposentadorias rurais por idade, são julgadas nessas varas de fazenda pública. E quando se discute contratos com o Banco do Brasil, ou quando se discute alguma indenização em relação à União, em relação à desapropriação de terras, se procura uma vara da Fazenda Pública. Por essa razão, a vara da Fazenda Pública ostenta o maior número de processos, mais do que as outras. Perfeito. E o que a sociedade ganha com o trabalho do juiz da Fazenda Pública, doutor Rodrigo? O juiz da vara da Fazenda Pública, ele seria uma espécie de arrecadador, porque os tributos, as execuções fiscais são ajuizadas nas varas das fazendas públicas. E também ele funciona como julgador das ações onde o cidadão processa o Estado. O Estado, quando eu digo, é a União, os Estados federados e os municípios. Seja ele em relação a um acidente de veículo, ou seja, quando se colide com um veículo de um município, do Estado, quando se litiga em relação a uma autarquia municipal, uma autarquia estadual ou federal, todas essas ações vão para a vara da Fazenda Pública, que agora conta com um aliado, que são os juizados, né? Os juizados da Fazenda Pública, sejam eles federais, sejam eles estaduais, para possibilitar ao cidadão, mesmo sem a presença do advogado, pleitear os benefícios ou as demandas que lhe interessam. Voltando ao assunto do INSS, vocês recebem indícios de fraude ou não? Renata, é muito comum nas ações de aposentadoria rural por idade, as testemunhas irem em juízo e declararem um tempo que o beneficiado, o suposto beneficiado, não tem. Então, nesse caso, se o juiz constatar que há essa divergência, que uma testemunha está mentindo, ela pode sair até presa da audiência. E nos casos de auxílios, doenças, ou auxílios doença acidentário, em que a parte procura uma assistência médica, mas em que esse laudo não conduz com a realidade da saúde daquele beneficiado da Previdência Social. Também, se for constatado esse fato, essa ação, além de ser julgada improcedente, vai acarretar sanções criminais para essa pessoa que tenta burlar a justiça e conseguir um benefício que é indevido. Doutor Rodrigo, no início dessa conversa nós falamos sobre improbidade administrativa. Voltando um pouquinho a esse assunto, lá em Valparaíso o senhor julga muitas causas relacionadas à improbidade? A improbidade administrativa, ela é julgada, as ações principais são a ação popular e a ação civil pública. Muitas delas patrocinadas por cidadão, por associações classistas, associações profissionais, no caso da ação popular, e a ação civil pública pelo Ministério Público. E essas ações, por tratarem de desvio de verbas públicas, elas vão para a vara da Fazenda Pública. Então é muito recorrente que nos deparamos com essas ações onde a parte busca a condenação de um agente público que violou um princípio ou teve um enriquecimento ilícito ou que malversou um recurso público. Quem precisa de algum serviço da vara da Fazenda Pública deve fazer o quê? É importante levar também algum documento ou não? Renata, para ter acesso à vara da Fazenda Pública é necessário advogado, mas isso não ocorre no caso dos juizados das fazendas públicas. No caso dos juizados, é dispensável a presença do advogado e a parte pode procurar para receber um benefício previdenciário ou para rever o pagamento desse mesmo benefício previdenciário, e ela deve levar os documentos que comprove essa relação, que comprove o fato que ela busca demonstrar em juízo.
Obrigada. Agora no Brasil Justiça vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Léa Martins Salles, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal há 12 anos e há 8 titular de uma vara criminal. Eu escolhi a magistratura ainda na faculdade, eu já me sentia vocacionada para essa área e a minha dica para quem pretende ser magistrado é que no momento em que você perceber que tem vocação para a carreira, comece a se preparar. O concurso não é fácil, mas se você persistir e for perseverante, conseguirá. Agradeço ao Dr. Rodrigo pela entrevista. Eu que agradeço, Michel Medeiros, Renata Brandão. E também ao Michel pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.